Irmãos e irmãs, paz e bem. Deixemos a palavra de Jesus penetrar o nosso coração e fazer morada em nossa vida, para que sejamos cada dia melhores em nossa caminhada de fé. Ouçamos, pois, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: "Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco." Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinha tempo nem para comer. Então foram sozinhos, de barco, para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Contemplamos neste trecho a empolgação dos discípulos que voltam e partilham com o Mestre o trabalho pastoral realizado. São obedientes ao Senhor, foram pelo mundo 2 a 2 e colocaram em prática os ensinamentos recebidos. No entanto, percebemos que o ativismo exagerado deles não era algo muito bom. E como estamos cada vez mais dados ao ativismo e até deixamos de parar um pouco em Deus, agradecer e louvá-lo. Depois do cansaço pastoral, é preciso descansar. Descansai um pouco, disse Jesus. Os comentaristas bíblicos ressaltam que Marcos não indica lugar geográfico. O que sugere é se tratar de descansar em Cristo. Repousar nele é entrar em diálogo de oração. Todos nós somos chamados ao trabalho pastoral, a evangelizar, a testemunhar o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. O descanso dos discípulos é por pouco tempo, porque a urgência pastoral é grande diante de um povo que vive como ovelhas sem pastor. Há um detalhe a ser considerado nesse trabalho pastoral com o povo sofrido e desorientado. O evangelizador não apenas acolhe o povo, mas, e talvez hoje isso seja o mais importante, nunca deixa o povo perder Jesus de vista. A descrição do Evangelho é sugestiva e ajuda a compreender em que consiste tal empenho pastoral. O Evangelho diz que ele ia de barco e o povo rodeava as margens para encontrar-se com Jesus. Caminhava nas margens, mas de olho no barco para ver onde Jesus atracaria. Eis uma característica da missão evangelizadora em nossos dias: ajudar o povo nunca a perder Jesus de vista, mostrar os endereços onde Jesus se encontra. O evangelista acentua uma outra característica fundamental do bom pastor, que é a compaixão. Jesus se desloca para um lugar solitário com os seus discípulos, mas logo são alcançados pela multidão faminta e sedenta. Ao vê-los, Jesus é movido de compaixão, pois pareciam como ovelhas sem os cuidados do pastor. O Evangelho mostra que a missão e os gestos de Jesus nascem no compromisso da compaixão, que nesse sentido é mais que um sentimento, pois revela uma escolha de vida. Ao apresentar Jesus cheio de compaixão e a multidão sem os cuidados do pastor, o evangelista toma essa figura para traduzir o cuidado amoroso de seu Deus para com o seu povo. Jesus é movido pela compaixão, que na Sagrada Escritura é comparada ao amor de uma mãe por seu filho que sofre. Dessa forma, a compaixão não é apenas um sentimento, mas um modo de ser, uma escolha de vida, algo que rege todas as ações e os passos de Jesus e deve mover os nossos passos também. A compaixão tem centralidade total na ação de nosso Senhor Jesus Cristo, que se desdobra
se move, torna-se próximo e se doa até as últimas consequências, ou seja, até a morte na cruz. Todos nós batizados que seguimos os passos do Senhor como seus discípulos missionários, somos chamados a viver as escolhas que nascem da compaixão. É justamente a compaixão que movia Jesus que nasce a missão dos discípulos e discípulas missionários. Devemos, pois, nos tornarmos bons pastores, principalmente nos colocando ao lado dos que mais precisam. Seja pelo cuidado divino, ou seja pela compaixão, devemos ser tocados pela graça de Deus e nos deixarmos ser moldados pelo bom pastor, como verdadeiros pastores uns dos outros. Sejamos cuidadores uns dos outros. Evangelizemos com ações boas e positivas. Procuremos nos colocar ao lado das pessoas com compaixão e amor. Exerçamos como fiéis batizados esses propósitos ao longo dessa semana que se inicia. E que pela intercessão de Nossa Senhora de Loreto, o Deus de toda compaixão, de toda misericórdia, cheio de amor, abençoe a você e a sua família, hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tenha uma ótima e abençoada semana.